Vários superstars da WWE ganharam reputação por suas vidas sexuais selvagens, seja por meio de confissões pessoais, rumores nos bastidores ou controvérsias. Alguns lutadores levaram as coisas tão longe que suas carreiras inteiras passaram a ser definidas por suas travessuras ultrajantes, polêmicas e completamente selvagens. De fetiches bizarros e escândalos na tela, a histórias da vida real que são mais estranhas do que seus personagens. Esses são os maiores tarados sexuais da história da WWE. Ric Flair não vivia apenas o gimmick, ele era o gimmick. O 16 vezes campeão mundial que andava de limusine, usava Rolex e tomava champanhe, tinha tanto orgulho de seu currículo no quarto quanto de sua carreira de lutador. E, se acreditarmos em suas próprias palavras, The Nature Boy prendeu mais mulheres com leg locks do que adversários. E, de acordo com o que ele disse à ESPN, no 30 for 30, sua contagem oficial é de 10 mil. E, sinceramente, com sua agenda, 10 mil não parecia uma loucura. Ele lutava 4 noites por semana, visitava uma nova cidade todos os dias e tratava as festas como se fossem parte do trabalho. Alguns acreditavam nele. Outros, como Bret Hart, chamavam isso de matemática de Carney, divida por 5. Mas, quer o número fosse 2 mil ou 10 mil, uma coisa era certa. Ric Flair nunca saía de uma arena sozinho. Flair não perseguia as mulheres. Ele deixava que elas o perseguissem. E ele tinha uma estratégia tão perfeita que poderia muito bem ter sido planejada pelo próprio Vince McMahon. Flair não entrava simplesmente em um bar. Ele fazia uma entrada. Limusines. Túnicas de 10 mil Harleys. Rolex piscando. Cada movimento era um destaque. Sua comitiva tinha uma única tarefa: lembrar a todos em voz alta que ele era o campeão mundial. Querem ver como os campeões relaxam? Bum! Anzol, linha e chumbada. Rick era uma promoção ambulante, falante e mulherengo. Toda noite era um show de um homem só na Broadway. E o Wu era seu chamado para o acasalamento. O ex-escritor da WCW, Ed Ferrara, disse o seguinte: Flair não precisava de frases de engate. Todo o seu artifício era uma frase de engate. As vestes, o porte, as referências a Space Mountain eram um teatro de feromônios. Para aqueles que não sabem, a Space Mountain era a metáfora de Flair para seu, digamos, seu finalizador. A atração mais antiga do parque, mas que ainda tem a maior fila. Não era apenas uma frase de efeito, era um estilo de vida. Quando o alvo era atingido, Flair fechava o negócio com uma confiança que só ele poderia ter. Em um avião, ele se inclinava para um comissário de bordo e sussurrava: "Eu costumava pilotar essas coisas. Quer ver a cabine de comando?" Em um hospital, recém-saído de uma cirurgia, ele disse a uma enfermeira: "Você consertou meu joelho, agora conserte meu coração." Nos bastidores dos shows, ele prometeu aos assistentes de produção tempo de tela, mas eles perceberam que a única tela envolvida era a TV do quarto do hotel. Os resultados foram inigualáveis. Até mesmo sua própria equipe de estrada admitiu que Flair conseguia falar para entrar em qualquer situação e sair de qualquer consequência. Talvez a história mais louca de Flair tenha ocorrido em Tóquio, em 1991. Depois de um show da New Japan Pro Wrestling, Flair planejou organizar uma festa em seu hotel. O problema? Muitas mulheres apareceram. De acordo com a tradição da luta livre, a segurança do hotel teve que recusar 27 mulheres porque a suíte já tinha atingido a capacidade máxima. Era uma saga completa de excessos, infidelidade e ruína financeira. 5 casamentos, 5 divórcios e pagamentos de pensão alimentícia suficientes para fazer um bilionário suar. Ele se casou 5 vezes de 1971 a 2022. Primeiro com Leslie Goodman, depois com Elizabeth Harrell, depois com Tiffany Van Der Mark, depois com Jackie Beams e, por fim, com Wendy Barlow. Exceto com Wendy, eles fizeram os votos, mas nunca a papelada. Nem mesmo o governo conseguia acompanhar sua vida amorosa. Os lutadores que fizeram turnê com Flair viram a insanidade em primeira mão. Um executivo da WWE afirmou certa vez: "Tínhamos um fundo Flair para socorrê-lo quando ele estourasse o limite de 10 cartões de crédito
crédito com groupies. Os hábitos de gastos de Flair eram tão lendários quanto sua vida amorosa. O 3 milhões EUR por ano, ternos personalizados, Rolls Royces, contas de bar de os 10 mil reais. Eu podia entrar em qualquer concessionária e sair dirigindo uma Mercedes. Eu era o Ric Flair. Sua vida era um rolo de destaque de excessos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele borrou as linhas entre o kayfabe e a realidade tão bem que até ele provavelmente não sabe mais o número real. E se você perguntar ao Rick, a Space Mountain nunca fecha, meu bem. Agora, pelo menos, Flair não tem tantas acusações quanto o próximo homem. Durante décadas, Vince McMahon não era apenas o chefe da WWE, ele era o rei de seu próprio império distorcido. Campeonatos, histórias e índices de audiência na TV eram secundários. Sua verdadeira obsessão era o poder e o controle. E se as alegações forem verdadeiras, as mulheres que trabalhavam para ele. De casos nos bastidores a acordos multimilionários e acusações totalmente repugnantes, a vida pessoal de Vince era um escândalo ambulante. E a parte mais louca é que, de acordo com ex-funcionários, todos na WWE sabiam. E, no entanto, apesar de anos de rumores, McMahon manteve seu império funcionando até que tudo desmoronou. O fato de Vince ser mulherengo não era apenas um boato, era parte do DNA da WWE. Lutadores, árbitros e executivos assistiram ao desenrolar do fato em tempo real, mas ninguém ousou desafiar o chefe. Até mesmo o próprio Vince nunca negou o fato. Em uma entrevista à Playboy em 2001, ele admitiu abertamente ter traído sua esposa Linda várias vezes, acrescentando: "Eu nunca menti para ela. Sim, isso a esmagou. Isso não era uma confissão de culpa, era Vince se gabando." E nos bastidores, a situação piorou. Em 1986, a primeira árbitra da WWE, Rita Chatterton, acusou Vince de em uma limusine. Em 2005, uma lutadora não identificada alegou que Vince a rebaixou depois que ela se recusou a fazer sexo oral. Um ano depois, em 2006, uma gerente da WWE teria recebido os 1 milhão para manter silêncio sobre seu relacionamento com Vince e, em 2008, um empreiteiro acusou Vince de enviar fotos explícitas antes que a WWE pagasse por um acordo silencioso. Em 2019, o caso de um assistente jurídico com Vince terminou em um acordo de confidencialidade de os 3 milhões e um aumento de salário em um momento suspeito, de os 100 mil para os 200 mil. E então veio Janelle Grant. Em 2024, Janelle Grant abriu um processo judicial bombástico que fez com que as alegações anteriores parecessem brandas em comparação. Ela acusou Vince de tráfico sexual, forçando-a a se apresentar para lutadores usando brinquedos sexuais com nomes de superestrelas da WWE e defecando nela durante um ménage à trois. Sim, você ouviu direito. O processo também mencionou Brock Lesnar como alguém para quem Vince supostamente a forçou a criar conteúdo explícito. Vince teria dito a Janelle Grant: "Você fará tudo o que eu quiser." Ela alega que por mais de um ano, Vince controlou todos os aspectos de sua vida, oferecendo promessas de carreira enquanto aprendia em situações horríveis e degradantes. E, no entanto, isso era apenas parte de um padrão maior. Enquanto a maioria dos CEOs constrói empresas, Vince construiu uma máquina de encobrimento. Entre 2005 e 2022, a diretoria da WWE descobriu 19,6 milhões de dólares em fundos da empresa, gastos em NDAs e acordos para enterrar a má conduta de Vince. Até mesmo John Laurinaitis, ex-diretor de relações com talentos da WWE, foi implicado, acusado de ajudar a organizar acordos enquanto participava de sua própria má conduta. Quando a Netflix iniciou a produção de seu documentário sobre o Sr. McMahon, a verdade já era grande demais para ser escondida. Uma pessoa de dentro da WWE disse: ele usava os condomínios da WWE para casos. Ele dava aumentos para as mulheres com quem dormia e fazia tudo isso como se fosse parte do trabalho. Durante anos, Vince dirigiu a WWE como um ditador, intocável, imparável e acima das regras.
mas em 2022 as paredes finalmente cederam, depois que uma investigação da diretoria revelou pagamentos de propina, casos secretos e encobrimentos de má conduta. Vince deixou o cargo de CEO da WWE. Então, em 2023, a Endeavor comprou a WWE e Vince foi discretamente expulso. Então, em 2024, a ação judicial de Janelle Grant explodiu tudo, e sem mais nem menos, o homem mais poderoso da luta livre foi exilado de seu próprio reino. Vince não era apenas um promotor de luta livre bilionário, ele era um super vilão da vida real. Seu legado é uma mistura de negócios de bilhões de dólares e alegações tão perturbadoras que parecem um enredo ruim da era da atitude. Os livros de história da luta livre podem lembrar dele como um gênio, mas os processos judiciais pintam um quadro muito mais sombrio. E no final, nenhuma quantia de dinheiro para calar a boca poderia impedir que a verdade viesse à tona. E por falar em controvérsia, antes mesmo de a era da atitude ter um nome, Shawn Michaels já a vivia. O Heartbreak Kid não era apenas um personagem, era um estilo de vida. Os collants, o majestoso mullet e o ego fora de controle. E quando se tratava de mulheres, Shawn não apenas partia corações, ele os aposentava. De encontros em bares a casos nos bastidores, de líderes de torcida a divas, HBK deixou um rastro de relacionamentos rompidos e histórias malucas. E se você perguntar aos lutadores que estavam lá, a vida sexual de Shawn era tão imprevisível quanto sua carreira. Seu jeito mulherengo não começou na D-Generation X, começou nos The Rockers, onde ele e Marty Jannetty eram os bad boys da WWE. Mas enquanto Jannetty ficava feliz em se divertir e encerrar a noite, Shawn tinha outras prioridades. De acordo com o ex-agente de estrada da WWE, Tony Garea, Shawn era sempre o único a trabalhar com o público, especialmente com as mulheres. Marty voltava para o hotel e Shawn estava na rua, agindo como se estivesse fazendo uma audição para um papel de James Bond. O próprio Marty Jannetty admitiu que as mulheres eram uma grande fonte de tensão entre eles. Terminávamos uma partida e antes mesmo de eu chegar ao vestiário, Shawn já tinha saído, com 2 ou 3 mulheres. Comecei a chamá-lo de Midnight Rider, Cavaleiro da Meia-Noite, porque ele sempre desaparecia antes do nascer do sol. Os Rockers se separaram em 1992, quando Shawn deu um super kick em Jannetty pela janela de uma barbearia. Mas as verdadeiras rachaduras em sua parceria haviam se formado muito antes, alimentadas por ciúme, ego e a crescente reputação de Shawn como o maior playboy da WWE. Em 1992, Shawn havia adotado totalmente a personalidade de Heartbreak Kid, um mulherengo arrogante que roubava namoradas com a mesma facilidade com que roubava o show. Mas, de acordo com os membros da WWE, o gimmick não era uma encenação, era apenas o Shawn elevado a 100. Sua música de entrada? Shawn insistiu pessoalmente em manter a frase "Vou fazer você gritar esta noite". Sua química na tela com a Sensational Sherry? Digamos que nem tudo era encenação. De acordo com a própria mulher em 2007, Shawn tinha essa energia. Nós praticávamos promos e, quando nos damos conta, estamos praticando outras coisas. Digamos que seu apelido de Heartbreak Kid não era apenas para os fãs. Mais tarde, Vince Russo, escritor da WWE, confirmou: Shawn não apenas interpretava o Heartbreak Kid, ele o vivia. A maneira como ele piscava para as fãs, a maneira como ele passava pelas mulheres no ringue, tudo isso era uma extensão calculada de quem ele era nos bastidores. E, a portas fechadas, Shawn tinha um sistema completo de reconhecimento para encontrar mulheres depois dos shows. Terry Runnels disse certa vez: Shawn fazia entrevistas em seu quarto de hotel, dizendo que estava procurando uma camareira. As garotas realmente acreditavam que poderiam entrar para a WWE se o impressionassem, em particular. Uma das mulheres que caiu na armadilha foi Sunny. Em 1995, a vida sexual de Shawn havia se tornado uma lenda do vestiário. E então surgiu Sunny. A primeira diva da WWE foi a mulher mais baixada da internet. Mas, nos bastidores, ela também era a namorada de HBK na vida real. Embora ainda estivesse tecnicamente com seu parceiro de longa data, Chris Candido. Em 2024,
2004, Sunny afirmou que Vince McMahon sabia sobre nós. Ele até nos dava seu vestiário particular depois dos shows. Shawn e eu tínhamos uma química que não podia ser fingida, mas era uma bagunça. Discutíamos, fazíamos as pazes e depois discutíamos novamente sobre quem gostava mais dos holofotes. O caso deles ficou tão evidente que os veteranos do vestiário começaram a chamar Sunny de Click Chick. O árbitro Earl Hebner disse: eles desapareciam por horas durante as turnês. Certa vez, tivemos de adiar uma partida porque Shawn estava indisposto com Sunny no armário do zelador. No entanto, tão rapidamente quanto começou, o relacionamento foi por água abaixo, com Sunny afirmando que Shawn priorizava seu ego acima de tudo, até mesmo de mim. Em 1996, a rixa de Shawn com Davey Boy Smith se tornou pessoal quando ele foi acusado de fazer propostas à esposa de Smith, Diana. E em 1997, as coisas ficaram feias. A infame festa Rockers Reunion teria terminado com 3 mulheres alegando terem sido drogadas. Antes do Royal Rumble de 1998, Shawn teria faltado a uma reunião de produção depois de um encontro noturno com 2 fãs. E então veio a acusação bombástica de Brutus Beefcake. Em 2006, Brutus afirmou: Shawn e Marty Jannetty costumavam beber muito nas pós-festas. Não era consensual, era predatório. Shawn negou veementemente as alegações, declarando em 2024: eu tive problemas, mas nunca precisei de drogas para estar com uma mulher. Meu problema era dizer não para as que se lançavam sobre mim. Mas, em 1998, o estilo de vida selvagem de Shawn finalmente o pegou. Ele perdeu seu sorriso e se afastou da WWE. Casou-se com uma mulher chamada Whisper, uma Nitro Girl, e encontrou Deus. The Heartbreak Kid estava oficialmente aposentado. Ou pelo menos, era isso que ele queria que as pessoas pensassem. Shawn Michaels foi um dos maiores lutadores de todos os tempos, mas sua vida pessoal era seu próprio Royal Rumble. Sua reputação nos bastidores foi construída com base no ego, no poder e na confiança pura, e seu gimmick de Heartbreak Kid era tão real que até mesmo os veteranos da WWE não conseguiam distinguir onde o ato terminava e o homem começava. E mesmo que Shawn tenha melhorado seu comportamento mais tarde na vida, suas façanhas dos anos 90 continuam lendárias, porque quando se tratava de títulos, drama e mulheres, The Heartbreak Kid sempre conseguia o pinfall. Falando em lendas, Batista não era apenas uma fera no ringue, ele também era uma fera no quarto. O animal da WWE não estava apenas perseguindo campeonatos, ele estava perseguindo divas, e se as histórias forem verdadeiras, ele teve mais mulheres do que alguns lutadores tiveram títulos, de triângulos amorosos confusos a dramas de vestiário e um flerte no Twitter que levou os fãs da WWE ao delírio. A história de namoro de Batista é tão cheia de ação quanto sua carreira de lutador. Antes de se tornar um dos maiores astros da WWE, ele era apenas Dave Bautista, um lutador de luta livre com um passado selvagem e uma vida amorosa que se tornou tão caótica quanto sua carreira. Sua primeira esposa, Glenda, era de sua época pré-WWE. Ela não teve muito drama com a luta livre, apenas um primeiro casamento padrão que terminou em divórcio em 1998. Sua segunda esposa, Angie, foi aquela com quem ele se casou durante sua ascensão na WWE. O casamento deles terminou em 2006, bem no momento em que Batista estava se tornando um mega astro. E Batista solteiro, é aí que a diversão começa. Após seu segundo divórcio, The Animal foi oficialmente liberado. Com 2 divórcios atrás de si, Batista abraçou totalmente o estilo de vida de rockstar da WWE. Desde ficar com os entrevistadores até roubar a garota de outro lutador, o homem não tinha sossego. Recém-saído de seu segundo divórcio, Batista não perdeu tempo e voltou a namorar. Entra Rebecca Di Pietro, uma entrevistadora da WWE e ex-participante do Diva Search. Os dois tiveram um namoro rápido que durou quase o mesmo tempo que os títulos de Batista, 4 meses. Depois que se separaram, Rebecca deixou a WWE, provando que namorar The Animal nem sempre foi um impulso para a carreira. Agora, é aqui que as coisas ficam complicadas. De acordo com várias fontes, Batista e Melina tiveram um caso em 2007. O único problema, ela já estava em um relacionamento com John Morrison. Batista admitiu em sua autobiografia que se apaixonou por ela, mas havia um problema. Ela já estava namorando John Morrison. Não se tratava apenas de um caso nos bastidores, era um triângulo amoroso completo. E Morrison, ele não era exatamente
claramente o alfa nessa situação. Segundo relatos, Vince McMahon perdeu o respeito por ele porque ele não se defendia. Na WWE, perder um título é uma coisa, perder sua garota para Batista? Isso é suicídio na carreira. Essa situação supostamente prejudicou o impulso de Morrison na WWE, mostrando que, na luta livre, até mesmo os triângulos amorosos podem dar trabalho. Em 2008, o histórico de relacionamentos de Batista começou a ganhar as manchetes. Seu próximo romance de alto nível, Kelly Kelly. Na época, ela tinha 21 anos e Batista estava chegando aos 40. Em uma entrevista de rádio em 2008, Batista admitiu que a diferença de idade era excessiva, chamando Kelly de um pouco imatura, o que é uma forma simpática de dizer que ela era jovem demais para lidar com o animal. O relacionamento deles terminou depois de alguns meses, mas pelo menos durou mais do que a carreira de lutadora dela. Os rumores de um relacionamento entre Batista e Rosa Mendes começaram a circular em 2009, e o próprio Big Dave confirmou. Em uma entrevista de rádio, Batista confirmou que eles tiveram um caso por alguns meses, mas, como a maioria de seus relacionamentos durante esse período, ele terminou antes que alguém realmente percebesse. Ficar com Batista por mais de 6 meses foi uma conquista em si. A essa altura, ele estava adquirindo uma reputação completa como o mulherengo residente da WWE. Depois de anos de namoros e dramas no vestiário, Batista se acalmou por um tempo. Ele se casou com Sarah Jade, uma dançarina profissional de pole dance, em 2015, mas em 2019 eles estavam separados. E, a essa altura, a vida amorosa de Batista estava de volta às manchetes. Em 2019, Batista havia passado de megastar da WWE a herói de ação de Hollywood, mas isso não o impediu de tentar a sorte com Dana Brooke, da WWE. E como isso aconteceu? No Twitter. Os dois trocaram tweets de flerte, marcaram um encontro e fizeram os fãs perderem a cabeça com um possível casal poderoso, Batista Brooke. Mas de acordo com Dana, nossas agendas estavam muito ocupadas, o que significa, na linguagem das celebridades, tivemos um encontro e foi só isso. Pelo menos tivemos a história de amor mais engraçada da WWE, já contada por meio de tweets. E há também a afirmação mais louca de todas. De acordo com The Great Khali, Batista dormiu com todas as divas da WWE em seu auge. Todas. Cada uma. Será que isso é verdade? Provavelmente não. Mas será que todos nós gostamos de imaginar Batista correndo por todo o vestiário das divas como se estivesse competindo em um Royal Rumble? Com certeza. É claro que essa afirmação não tem nenhuma evidência e nem mesmo os fãs estavam acreditando nela. Mas, se Khali diz, deve ser verdade, certo? No final das contas, a história de namoro de Batista é como sua carreira na WWE, empilhada. Seja no ringue ou no quarto, The Animal tinha uma regra. Se ele queria algo, ele pegava. E se aprendemos alguma coisa com o histórico dele, é o seguinte: quando Batista se dá bem, geralmente é em um filme, não no quarto. Falando em quartos, antes de a WWE ter o termo diva, havia Sunny, uma mulher cujo impacto na luta livre foi muito além de suas performances na tela. Ela foi a mulher mais baixada da internet em 1996, um fator importante na mudança da WWE para o sex appeal e, nos bastidores, era tão famosa por seus relacionamentos quanto por sua carreira. De uma trágica história de amor com Chris Candido, a um caso de vestiário com Shawn Michaels e um rastro de rumores de namoros com lutadores de várias promoções, a vida pessoal de Sunny tornou-se parte da história da luta livre tanto quanto seu sucesso profissional. A carreira de Sunny na luta livre começou ao lado de Chris Candido, seu namorado do ensino médio e parceiro de longa data. Foi Candido quem a apresentou à luta livre e juntos eles entraram para a Smoky Mountain Wrestling antes de chegarem à WWE como The Body Donnas em meados dos anos 90. Jim Cornette a viu e soube imediatamente que essa mulher foi feita para a TV. Quando ela começou a falar, não havia como parar sua carreira. Mas, embora tenham começado como uma equipe, o relacionamento entre elas não foi perfeito por muito tempo. À medida que a fama de Sunny explodia, começaram a circular histórias de que sua lealdade a Cândido não era exatamente hermética. O mais infame dos relacionamentos de Sunny nos bastidores foi seu caso de 9 meses com Shawn Michaels, um segredo de vestiário que não era bem um segredo. De acordo com a própria Sunny, não foi apenas um caso, foi um romance completo que aconteceu enquanto ela ainda estava com Candido. Na autobiografia de Sunny, ela declarou: Shawn gostava de coisas interessantes e nós nos divertíamos
trabalhávamos em vestiários por todo o país. X-Pac até ficou de guarda para nós. Mais tarde, o próprio X-Pac confirmou que ficava de guarda enquanto Sunny e Shawn tratavam de negócios nos bastidores. Esse caso se tornou tão conhecido que acabou se infiltrando nas histórias da WWE, principalmente em 1997, durante a briga de Shawn e Bret Hart. Durante uma promoção, Shawn disse a agora infame frase "Sunny Days", insinuando que Bret também estava dormindo com Sunny. O problema não era verdade. Isso deixou Bret Hart furioso e levou a uma briga nos bastidores da vida real. Até hoje, a promo de Sunny Days é considerada um dos momentos que agravaram a briga entre Hart e Michaels, contribuindo para o Montreal Screwjob. De acordo com uma fonte da WWE, Shawn e Sunny tinham algo real, mas aquele comentário de Sunny Days fez com que Bret fosse arrastado para um drama com o qual ele não tinha nada a ver. No entanto, Shawn não foi o único nome ligado a Sunny durante sua carreira na WWE. Em 1996, Sunny teria tido breves encontros com The British Bulldog e Ahmed Johnson. Em 2000, durante seu período na ECW, ela foi associada a Sabu. Mais tarde, ela teve encontros com Dolph Ziggler e Chris Masters. Uma das maiores rivalidades de Sunny nos bastidores foi com Sable. Em 1996, Sunny era a número 1 do sexo feminino na WWE. Ela estava ganhando muito dinheiro, vendendo toneladas de mercadorias e tinha o apoio de Vince McMahon. Então, Sable apareceu. Sunny era a mulher mais baixada em 1996. Mas no momento em que Sable chegou, a WWE começou a pressioná-la mais. Sunny não aceitou bem. A tensão entre elas era real, com Sunny acusando Sable de roubar seus holofotes. Sable se tornou a nova favorita dos fãs, e Sunny não estava feliz com isso. A tensão nos bastidores só piorou à medida que a WWE se aproximava de Sable e se afastava de Sunny. Duas lindas loiras no mesmo vestiário, era inevitável que houvesse um problema. Em 1998, a WWE ficou do lado de Sable, e o tempo de Sunny na empresa estava chegando ao fim. Sunny deixou a WWE em 1998 e, embora tenha trabalhado na ECW e na WCW, sua carreira nunca atingiu o mesmo nível. Em meados dos anos 2000, o nome de Sunny estava mais associado a escândalos do que à luta livre. Suas batalhas contra o vício se tornaram públicas. Seus relacionamentos se tornaram material de tabloide. Sua reputação como a maior bomba dos bastidores da luta livre ficou com ela. Mesmo depois de ser introduzida no Hall of Fame da WWE em 2011, ela continuou sendo uma figura controversa. Sunny mudou o jogo para as mulheres na luta livre, mas sua vida pessoal se tornou maior do que sua carreira, e é disso que a maioria das pessoas se lembra. O impacto de Sunny na luta livre não pode ser negado. Ela foi a primeira estrela feminina da WWE. Ela era mais popular do que a maioria dos lutadores dos anos 90. E ela tinha uma das reputações mais loucas nos bastidores da história da WWE. De Chris Candido a Shawn Michaels, de namoros no vestiário a rivalidades na vida real, ela foi a rainha da polêmica. Sua vida foi uma mistura de sucesso, escândalo e autodestruição. Ame-a ou odeie-a, a história de Sunny é uma das mais loucas da história da WWE. Qual lutador da WWE você acha que é o maior tarado sexual? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.